Bem, eu disse que ia fazer fazer uma pausa nas exposições de Corinto durante esse período para considerarmos aspectos ligados a, a dinheiro, a finança da igreja e tudo mais, do ponto de vista bíblico. Como tendem esses tipos de assuntos, eles não seguem uma exposição rígida de uma posição, ele parece até um pouco temático, mas eu vou manter o máximo possível o aspecto da exposição no texto bíblico. No entanto, lembrando que a gente está lidando com o tema, né, da finança. E vamos fazer uma exposição no 1 Coríntios, ainda que eu entenda que eu não vá adiantar o assunto. Eu quero apenas meditar num aspecto de uma fala de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E se perceberem no título desse capítulo 9, vão perceber que Paulo está falando de um problema que a gente já identificou no começo da carta. Alguns membros da igreja estavam levantando a crítica de que talvez Paulo não fosse um apóstolo verdadeiro, um dos 12. E estariam colocando ele em descrédito. E Paulo faz alguns argumentos, que a gente vai ver. Deus nos concederá a oportunidade para isso, quando chegarmos no devido momento. Então, o assunto de que vamos falar está dentro desse tópico, mas faz uma afirmação a respeito da finança que nos interessa bastante. Sobre os direitos dos apóstolos, desde o começo do capítulo, ele diz o seguinte: não sou livre, porque ele começa com essa pergunta. Porque no capítulo anterior, se vocês virem o título, comida sacrificada aos ídolos, ele fala da liberdade que o crente tem em relação a algumas práticas. Poxa, o judeu não podia comer carne. Tá bom, mas se eu oro pelo animal que Deus criou, qual é o problema em comer, uma vez que está santificado o alimento? Havia um problema ainda das mentes do judeu sobre isso. Então ele estava falando sobre liberdade. E é como se ele estivesse dizendo, já que estamos falando sobre liberdade, ele vai falar dele como apóstolo, então da liberdade dentro do apostolado. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Qual é um dos critérios para ser apóstolo? Ter visto e andado com Jesus. E Paulo, ele surgiu tempos depois. Ele aparece lá na igreja, no Atos dos Apóstolos, perseguindo a igreja. Mas ele viu Jesus, lembra? Caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele e ele diz que esteve 3 anos na Arábia, no qual ele teve de Jesus o Evangelho. Ele não aprendeu o Evangelho dos Apóstolos, ele aprendeu de Jesus. Então ele viu a Jesus. Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para os outros? Certamente sou para vocês. Essa é uma crítica interessante. Justamente no meio de vocês tem gente dizendo que eu não sou apóstolo. Se eu não sou apóstolo de verdade, então vocês não são crentes de verdade, porque Corinto nasceu para a pregação de Paulo, né? Então, se eu não sou apóstolo, então vocês são a carta viva de que eu sou um apóstolo de Cristo. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Vejam, cada pergunta de Paulo tem a intenção de abordar um aspecto diferente do mesmo assunto que ele está tratando, do assunto da liberdade do apóstolo. As perguntas dele, então, mostram, pelas respostas, né, que não sou eu apóstolo, claro que é. Então, essas perguntas, elas têm a intenção de abordar um aspecto diferente. Qual o aspecto? Paulo tem o direito de receber o suprimento das necessidades pessoais diárias. Paulo tem o direito de ter uma esposa que o acompanhe em seu ministério, porque os demais têm esse direito. Paulo não precisa exatamente ter uma ocupação remunerada, é o que ele diz na última pergunta. Só eu e Barnabé não temos o direito de receber sem trabalhar. Quando ele fala sem trabalhar, é ter um ofício remunerado. Quando ele fala eu e Barnabé, então parece que Barnabé seguiu o exemplo de Paulo, porque Paulo dizia que trabalhava por fora para não ser um peso para a igreja. E parece que Barnabé seguiu esse exemplo. Mas os demais pregadores da igreja parece que recebiam um atendimento para as necessidades básicas dele. Então Paulo faz essa pergunta: será que só eu e ele não temos o direito, né, de receber uma remuneração sem precisar trabalhar?
E Paulo, então, ilustra um princípio universalmente reconhecido. Qual é o princípio universalmente reconhecido aqui? De que o trabalho tem direito à recompensa. Todo trabalho de alguém dá a ele o direito de uma recompensa. Esse é um princípio universalmente reconhecido. E Paulo, para ilustrar isso, ele usa 3 realidades cotidianas: soldado, agricultor e pastor. Vamos ver lá? Ele diz o seguinte, a partir do verso 7. Quem serve como soldado à própria custa? O soldado vai à guerra. Ele compra as botas dele, ele precisa pagar a arma dele, tudo. O exército banca isso para ele fazer o trabalho dele. Então ninguém vai servir como soldado à própria custa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Era mais do que normal. A pessoa que trabalhou na vinha tem direito a receber uma parcela dessa vinha para se alimentar do serviço que ele mesmo produziu. E a terceira ilustração que ele usa: quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Agora ele fala do fruto do trabalho. Bem, a pessoa está trabalhando com o rebanho, nada mais justo do que pelo menos o leite da refeição diária ser parte do pagamento dessa pessoa. Ele tem direito a isso. E ele diz o seguinte: não digo isso do ponto de vista meramente humano. Versículo 8. O que ele quer dizer? Olha, eu estou usando a ilustração da vida cotidiana. Mas não é porque a vida cotidiana, ou porque existe um princípio universal que todo mundo reconhece, que isso é válido, o que eu estou dizendo. Paulo, ele sabe que o que dá autoridade para uma prática da igreja não é o reconhecimento das pessoas. É aquilo que ele falou lá no começo da carta que a gente tem estudado: sabedoria humana, sabedoria de Deus. Para o que ele apela? Para a autoridade da Bíblia, para poder embasar esse assunto. Então ele vai dizer aí, continuando do versículo 8, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Versículo 9. Pois está escrito na lei de Moisés: não abordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Então ele pega um versículo lá de Deuteronômio para poder dar base para o que ele está falando. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito a nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. É claro, gente, que lá na lei, quando Deus falou para não amordaçar o boi, Deus demonstrou uma preocupação com o boi, assim como Deus tem preocupações com os animais de forma geral, por serem parte da criação dele. Tá bom? Lá estava falando dos bois, lá estava falando do boi, mas quando Paulo diz que é em nosso benefício, ele está dizendo o seguinte: falou assim, é certo que Deus tem esse cuidado, mas a favor de quem ele diz? Porque o boi não tem entendimento. Ele fala assim, é para o benefício do povo de Deus que Deus diz uma coisa dessa. Então, qual benefício nós podemos extrair da afirmação de que Deus disse para não amordaçar alguém que está executando o serviço dele? Bem, o boi tinha direito de ir no meio da pastagem, e ele está trabalhando para cuidar daquele campo. Então deixa o bicho comer daquele campo, é ele que está lá fazendo toda a mão de obra. Então Paulo diz que o princípio que é dado lá ao trabalho do boi tem validade para o povo de Deus nas outras áreas também. Então isso é o que Paulo extrai desse versículo do Antigo Testamento. Coisas que a gente teria dificuldade fazendo. A gente vai ver lá sobre o boi no Antigo Testamento, está falando do boi, né? Mas Paulo mostra como há um princípio, ou seja, o princípio mostra benefícios para o povo de Deus. Aí, desse princípio, ele segue com o argumento que vai ser o ponto de partida para a nossa consideração hoje. Versículo 11. Se entre vocês, Paulo está falando agora como um dos pastores da igreja, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Nós que ele fala aqui, Paulo e Barnabé, aqueles que estão pregando na igreja a palavra de Deus. Paulo, então, depois de dar autoridade para o seu argumento, usando a própria escritura, então ele aplica a pergunta principal dele a respeito do assunto. Eu não vou trabalhar a motivação de Paulo do assunto que ele está trabalhando com a igreja, mas essa afirmação que ele fez, a afirmação do versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais,
seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ok. Pensemos na pergunta de Paulo. Seria demais? Vocês conseguem lembrar outras ocasiões em que esse tipo de frase é utilizado na nossa rotina? Quando a gente está falando com alguém que talvez tratou com menosprezo algo que nós fizemos por ela. Ou que nós fizemos e que é um benefício geral. A mulher limpa a casa, faz a comida, cuida dos filhos. Então ela chega em casa e vê aquela bagunça e diz: é demais pedir que esteja tudo no lugar quando eu chegar? A pergunta sugere algumas coisas para a gente. Primeiro, está dizendo que o que ela espera é coisa mínima, perto do que ela faz a favor do grupo todo. Não é que é totalmente inútil o que a gente faz. Não está dizendo que uma coisa é menos importante que outra. Mas está dizendo que em termos de ordem ou de prioridade, o que se está sendo pedido ali tem um valor de excelência. Então, olha, o que eu estou pedindo é digno diante do trabalho que eu faço nessa casa. É o mínimo que pode ser feito. Tudo bem, você não vai fazer a comida, mas já que eu faço, não seria demais pedir algumas coisas. Ou seja, o que a gente vai fazer em troca disso é menos trabalhoso do que o que ela faz por nós. Deu para entender a lógica dessa pergunta? É a mesma pergunta que Paulo está colocando aqui. Seria demais esperar frutos materiais de vocês, sendo que nós semeamos coisas espirituais para vocês? Então Paulo está colocando na balança coisas espirituais e coisas materiais. Ele está dizendo literalmente que o dinheiro da igreja, ou os recursos materiais da igreja, que podem servir às necessidades materiais do pregador da igreja, não podem ser vistos como coisas desafiadoras demais, como coisas pesadas demais. Por quê? Porque esse tipo de atitude dá um valor para essa coisa que talvez seja exagerado, além do limite. É errado o dinheiro em si? O ter dinheiro? O ter determinada capacidade ou recurso? Não, não é. Quando alguém diz: eu vou ofertar, mas eu não sei se essa quantia, a pessoa percebe que determinadas porções, ela tem um valor que talvez seja demais para o que está sendo oferecido. Então ela está comparando uma coisa que ela está recebendo com o que ela tem a dar e está dizendo: o que você está me dando talvez não esteja à altura do que eu tenho para dar, então eu vou dar menos. E é aqui que Paulo então introduz uma coisa muito importante sobre quando nós pensamos na nossa oferta, seja os R$5 que está ali no bolso, seja os 10%, seja, sei lá, tem gente que recebe um determinado bônus. Olha, eu quero ofertar isso aqui. Tem gente que faz isso com o missionário que está lá, porque eu quero suprir o mercado dele nos próximos 2 meses, 3 meses. É sempre um valor significativo, vai para lá dos 10%. Então a pessoa não está medindo em termos de porcentagem, ela está medindo em termos de necessidade da obra do Senhor, ok? Quando Paulo ele faz isso e joga essas duas coisas na balança, ele está dizendo que as coisas espirituais estão sendo lidadas pelos membros da igreja em termos de valor monetário. Seria demais esperar o sustento de vocês, uma vez que temos entregado coisas espirituais para vocês? É como se, a gente não tem garantia de que ele está afirmando que toda a igreja de Corinto está fazendo isso. Tá bom? Se alguns membros estivessem considerando: poxa, mas você vem aqui, apenas fala, né, da lei, do evangelho, fala de Jesus e depois vai embora. A gente é que dá o duro lá no nosso trabalho e vem aqui e coloca esse dinheiro. Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Num livro chamado Ao Amado Timóteo, né, Cartas ao Amado Timóteo, que é um livro de editora Fiel muito interessante, um pastor tratando desse assunto, ele fala que todo pastor deveria lidar com muita seriedade a maneira como a igreja lida com sua própria questão financeira e como ela lida com isso em relação ao seu pastor. Ele fala: homens e mulheres nas igrejas trabalham um mês inteiro, lidam com chefes ruins, estresse e tudo mais, e eles pegam parte desse suor deles
e sustentam ou apoiam um pastor que vai sentar numa mesa, vai se debruçar sobre a Bíblia, vai entendê-la e vai levar essa palavra de Deus para ministrar o poder de Deus, a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, ele coloca isso num patamar de igualdade. Ele fala, não quero colocar que o que eu faço é melhor, mas que eu estou dando algo tão importante para essa pessoa quanto o dinheiro que ela recebe do trabalho é importante para o estômago dela, para o vestuário dela. O que eu ofereço para ela não é menos importante que a comida que ela come durante o mês. Então, eu devo ser zeloso para não abusar do esforço que essas pessoas fazem na igreja para me sustentar. Ele, como pastor, falando isso, é uma coisa maravilhosa. É um tipo de mentalidade que muitos líderes deveriam ouvir desse pastor. Então, ele fala que é uma situação que cada pastor deveria tratar com reverência. Quando pensa-se nisso, quais são os recursos, então, que o pregador, o ministro da palavra, está trazendo para a igreja? E que Paulo chega ao ponto de dizer, como é que vocês consideram demais sustentar um pastor, uma vez que ele está lhes entregando esses recursos? Quais são os recursos? Bem, pela palavra de Deus, o membro experimenta amadurecimento, entendimento e crescimento na área da piedade. Está sendo mais paciente, tem aprendido mais a lidar com suas tentações pessoais, a compreender a vontade de Deus, a lidar de forma realista, bíblica e realista, com trabalho, com política, com os relacionamentos. Bem, se o trabalho do pastor tem dado forma ao coração e ao espírito da pessoa, então ela está fazendo uma coisa que, por mais que alguém dê dinheiro para poder comprar isso, ela não vai comprar um espírito transformado. Ela não vai comprar a conversão dela. Ela não vai comprar a santidade pessoal dela com qualquer quantia em dinheiro. Aquilo que fizeram com Paulo um dia, assim, quanto você quer para me dar esse poder que você tem aí, que eu também quero ter esse poder aí. E Paulo entendeu que era um demônio agindo na vida daquela pessoa. Não existe essa capacidade de o dinheiro comprar isso. Então Paulo está dizendo que é um trabalho menor. Lembra que eu falei da esposa? Diante de todo o trabalho que eu faço, é demais esperar isso? Significa que o que vocês fazem para a dona de casa é menos trabalhoso do que o que ela faz. Paulo usa essa mesma lógica para poder dizer assim, olha, o que nós ministramos a vocês, as coisas espirituais que semeamos entre vocês, não é demais quando pensamos no sustento e na oferta que você vai dar à igreja. Então, ela tem o valor e a dignidade do trabalho que vocês fazem durante o mês. E elas são apropriadas para suprir aqueles que vão lhes entregar as coisas espirituais. Porque durante o mês ele vai se afadigar com o conhecimento e com a verdade que vai lhes dar a renovação, o sustento, o refrigério, o alívio, que é o próprio papel de ministrar do pastor. Ao colocar então essas duas coisas na balança, Paulo ele não tira a dignidade do dinheiro, não tira a dignidade da oferta da igreja, mas ele realça a dignidade do papel do pastor. O papel da palavra. Agora eu vou fugir de cena do papel do pastor, tá bom? Mas o papel da palavra que é ministrada. Existe uma teoria recente eu digo, né? Mas é de poucas décadas atrás, que foi abarcada por um grupo de cristãos que desenvolveram uma igreja chamada Igreja Emergente. No conceito dessa igreja, a gente não precisa de qualquer forma de instituição. Zero instituição. A Igreja de Cristo é apenas orgânica. Isso aqui, ó, a gente está na nossa casa, a gente fala da Bíblia e amém. Mas todo grupo tende a crescer. É o que acontece com todo corpo orgânico. Planta, ser humano, a igreja ela é um corpo orgânico. E ela tende a crescimento. E no crescimento, o aumento de necessidades. E as necessidades exigem atendimentos específicos. Até o grupo de Jesus tinha um tesoureiro. Os discípulos tinham lá alguém que segurava a bolsa para lidar com as necessidades do grupo. Se esse grupo cresce, como aconteceu com as igrejas no Novo Testamento, olha, tem pessoas necessitadas nesse grupo. Então vamos juntar alimento. E a gente vê Paulo nas igrejas falando, olha, obrigado,
Coríntio, a Macedônia, pelas ofertas levantadas, para a igreja que está passando necessidade. Bem, em algum momento, quando a igreja continua crescendo, vai precisar organizar essas coletas. Porque surgiu um problema lá na igreja quando surgem os diáconos pela primeira vez. Olha, estão entregando alimento para as esposas dos judeus, as viúvas dos judeus, mas não estão entregando para as viúvas dos gentios. E agora? Então precisa de alguém para organizar isso. Então ore, levantem pessoas cheias do espírito, de sabedoria, para organizar isso. Com o tempo, as próprias viúvas, que talvez os filhos já não tinham filhos, né, não podiam suprir essas viúvas, quem ia cuidar delas? Para Paulo, a igreja cuida dos seus necessitados. Então, em determinado momento, ele vai falar para Timóteo, acho que é Timóteo que coloca na lista apenas as que são verdadeiramente viúvas. Tem alguém que não é verdadeiramente viúva? Tem algumas que tinham condições de ser supridas com um filho, um parente. Assim, essas aguardem. Mas tem alguém que realmente não pode? Então parece que já existe uma lista de necessitados. Ou seja, o grupo cresce, as necessidades institucionais vão crescendo também, vão surgindo. A igreja vai sentindo necessidade de fazer o que a gente chama de igreja organizada. Né? É o conceito mais básico do que a gente chama de instituição. Por isso eu sou um severo crítico de quem anula totalmente a instituição. Quando a gente fala lá no Antigo Testamento, Deus falando do candelabro, do sacrifício, das regras, são instituições dadas no Antigo Testamento. Quando a gente vê no Novo Testamento a necessidade de criar diáconos, de organizar os necessitados, de ordenar com critérios os próximos pastores da igreja, está institucionalizando o grupo que precisa organizar. Então, instituição é a necessidade de organizar metodicamente as necessidades do grupo. Isso é basicamente instituição. O problema é a instituição assumir regras que tomem o lugar da Bíblia. E isso é o que não pode acontecer. Mas tendo isso no devido lugar, a gente entende que as ofertas acabam indo mais para esse lado. E aqui nós então entramos na natureza da oferta. Vamos lá. A oferta, ela já não tem mais as mesmas descrições e a mesma natureza do dízimo no Antigo Testamento. Já não é mais a mesma coisa. Ela não perde o seu lugar. O dízimo não perde o seu lugar. Mas não tem mais aquela mesma necessidade. Já que os dízimos no Antigo Testamento foi instituído para suprir os levitas. E na igreja não temos os levitas. Existem necessidades associadas à organização da igreja que acabam assumindo esse lugar. Mas, pensando nisso, nessa passagem, a gente percebe que na igreja as ofertas têm voluntariedade, alegria. Como eu vou falar sobre isso mais depois, tem um terceiro que me fugiu agora. Agora, lembrem aqui um exercício prático na cabeça de vocês. Quando ouvimos nas pregações, nas igrejas pelas quais passamos, apelos para a oferta. Geralmente o apelo mais comum é a fidelidade. Para expressar a sua fidelidade ao Senhor, você precisa ser fiel nas ofertas ou nos dízimos. Se você deixou de dar no mês, você não está sendo exatamente fiel. Você está falhando. Mas a gente não vê em nenhuma das conversas, nenhum dos momentos do Novo Testamento, o critério da fidelidade associado às ofertas. Não tem. A gente entende que precisa manter uma certa fidelidade, mas não existe no Novo Testamento, em nenhuma das porções que fala sobre as ofertas, o critério da fidelidade associado. Temos o dar com alegria, a voluntariedade, e mais um que eu disse aí que eu esqueci. Mas o da fidelidade não. Generosidade. Generosidade. Que é um critério muito interessante. Existe um determinado momento que Paulo fala até que a generosidade pode ser um atributo da pessoa, além de ser um atributo, ser um dom. Em Romanos fala que aquele que oferte, que contribui, que o faça com generosidade, no contexto de dons. O que ensina, que faça com esmero. Então parece que tem alguns que receberam um dom de se dedicar, de se debruçar, de compreender mais no preparo para o estudo. Misericórdia, fé, são tratados como dons. E é nesse conjunto que fala, aquele que contribui, que o faça com generosidade. E eu lembro que um pastor de um bairro aqui próximo, ele falava assim, o Jonathan conheceu o pastor Ismael.
Ismael ele dizia assim, irmãos, a igreja é grande, a gente poderia orar para Deus nos enviar pessoas com alguns dons. E se nós tivéssemos aqui na igreja de 3 a 5 pessoas com o dom da generosidade, a gente não teria problema de ficar discutindo oferta aqui na igreja. Não sei se você já conheceu, eu conheci desde a Assembleia de Deus, uma ou outra pessoa com esse dom. Não era uma questão de ser rico. A generosidade é uma capacidade que a pessoa tem de dispor com a igreja o que é dela, que é uma coisa você não vê em nenhum dos demais fazendo isso. A gente chegou a tempos em que a gente se tornou individualistas. Pense na hospitalidade. É difícil ficar abrindo a nossa casa para quem a gente não conhece. Mas é um princípio bíblico que ela é literalmente isso que a palavra significa. Manter a porta totalmente acessível. Poxa, mas a gente não conhece direito. É isso que faz da hospitalidade a hospitalidade. Né? A hospedaria, os famosos hotéis hoje, quem é que se hospeda? É quem não é do lugar. É quem não mora lá. Quem não é dono, quem não trabalha lá. O hóspede é justamente aquela pessoa que não é natural dali. E a Bíblia pede isso dos cristãos. Mas na nossa individualidade, o que é nosso ficou tão privativo. A gente usa o termo privacidade, mas esse tipo de atitude é mais egoísta do que privacidade. Né? Que ficou difícil a liberalidade, a generosidade. Ofertas acabou atingindo esse grau de erro, de postura errada. O que é nosso, não ser nosso a ponto de não ser capaz de dividir, de ajudar, se tornou um critério tão importante no Novo Testamento que se equiparam ao da hospedaria, o da hospedagem. E é por isso, aliás, a igreja nasce com essa ideia. Quando a igreja nasce lá em Atos, diz que ninguém tinha o que era seu como propriamente seu, mas era comum a todos. Por isso era tão fácil os membros da igreja vender o que tinha para ajudar aqueles que não tinham. Né? Pode ser que não todos exatamente fazem isso, mas era uma das características da igreja quando ela nasceu. Ninguém tinha o que era propriamente seu como se fosse só seu, mas era comum. É o primeiro exemplo de comunismo que deu certo e o único que deu certo na história da humanidade. Por quê? É o único exemplo de comunismo. Então, tudo em comum. É de todo mundo que dá certo. Por causa do Espírito de Deus. Esse tipo de sociedade só dá certo na igreja porque só o Espírito tem a capacidade de dar corações realmente fraternos com os outros, com as necessidades dos outros. Então vejam, esse é o outro lado da moeda. Aquele que tende a ser mais retentivo, guardador, não, isso aqui não sei se pode dar ou não, se pode fazer ou não. Essa é uma característica mais do mundo do que da igreja. Não é que a gente deva ser totalmente, sem qualquer critério, aberto a tudo. Mas eu estou falando da disposição. Algumas pessoas têm mesmo indisposição com isso. O que ela chama de tem que ser atento, tem que ser precavido, não é exatamente precaução. Eu quero que vocês guardem esse princípio com muita atenção. É uma das atitudes de coração que muita gente tem assumido sobre as ofertas. Você conhece alguém malicioso? Olha, no Brasil o termo malícia ficou muito com a conotação sexualizada. Né? A pessoa maliciosa é aquela que tem segundas intenções. Mas o malicioso é o que tem sempre um pensamento suspeito. Né? Alguma coisa aconteceu, ela imagina outra coisa daquilo. Alguém falou uma coisa, ela imagina outra coisa. Por que o fulano falou aquilo? Só pode ser isso. Mãe, a pessoa não disse isso. Não, mas eu duvido que não seja. Tem que ser. Esse é o tipo de pessoa maliciosa. Ela está sempre predisposta a pensar mal. O malicioso, ele diz o seguinte: é melhor estar sempre preparado. Ele vê como estado de vigilância a malícia dele. A malícia é um estado do coração em que a gente está sempre preparado para pensar mal primeiro. Só diante de provas irrefutáveis, a gente vê o que é certo e o que é bom. Então tudo bem, se é assim, tá bom. O malicioso não. O malicioso, ele diz, não sei, vai que não é.
Vai que não é bem assim. Gente, deve ser horrível viver assim. Não dá para confiar em nada. Não dá para viver direito. O pastor fala lá, mas vai que o pastor também, né, por trás aí, ninguém tá vendo, faz coisa errada também. Porque ele viu isso no político. Então, talvez o pastor, talvez o pai de casa, talvez o líder militar, também tem coisas por trás que a gente não saiba. Não dá para viver assim. Não dá pra... Não é que eu falo confiar como se todo mundo fosse confiável. Mas é que não se vive desse jeito. Quem é que tem uma mente assim, como é que ela vive? Eu estou no meu mundo. Ninguém é confiável, meu trabalho, meu patrão, fico na minha casa, minha vida é só minha, não posso confiar em ninguém, confio só em mim mesmo e Deus. Não é assim que as pessoas dizem? Só Deus é confiável. No mundo de hoje, nem pai e mãe, nem filho é confiável. Filho mata pai e mãe, pai e mãe abandona, larga filho por aí. Ninguém. Nesse padrão de mentalidade, não é essa confiança. Então, vocês percebem que essas atitudes do coração, elas são antibíblicas, são pecaminosas, e o ponto que eu quero chegar é, elas se infiltram nas práticas da igreja, de modo que a gente fica desculpando e prejudicando uma prática saudável da igreja. Paulo, ele colocou um assunto muito óbvio. Ele está dizendo, nós estamos semeando coisas espirituais para vocês. Nós estamos mostrando e ministrando um poder que lhes capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E nós nos debruçamos sobre isso. Vivemos disso. É demais esperarmos que, em contrapartida, vocês percebam algumas das nossas necessidades e supram isso. Quer dizer, o que você tem em mãos não pesa tanto quanto o trabalho que temos feito. Porque é como se você estivesse dizendo que a parte espiritual de vocês não tivesse muita importância. Mas tem. E nós estamos ministrando justamente sobre essa área da vida de vocês. A oferta acaba contribuindo e tendo esse valor espiritual quando se percebe que não é um sacrifício muito grande, de que não é uma contrapartida exagerada demais, que ela é adequada para aquele que está se afadigando nisso. Termo que Paulo utiliza em outra passagem, que é digno de salário, aqueles que se afadigam no ministério, e eu gosto quando Paulo usa esse termo, porque o termo que ele usa é alguém que se desgasta, é alguém que elimina o seu tempo, que esgota o seu tempo, que esgota as suas forças, e literalmente, a tradução em português, né, aqueles que se afadigam, que se cansam ao fazer esse trabalho. Assim como o desportista dá um suor no esporte que pratica. Assim como o trabalhador cansa, levanta cedo, chega em casa mole, né? O pastor não é aquela pessoa que você pode chegar porque ele está sentado na mesa, debruçado sobre o livro. Uma experiência comum às esposas de seminaristas, pastores, né? Já que você está aí sentado sem fazer nada, faz um negócio aqui. Não é isso. O termo que Paulo usa é o exercício do ministério afadiga, cansa. E não é um termo pejorativo que ele usa. Ele fala que é tão trabalhoso quanto. Então, o princípio universalmente aceito é o que trabalha tem direito à recompensa. E se o ministério é algo no qual alguém se afadiga, o fruto dele é um fruto benéfico para uma pessoa, um grupo de pessoas, a recompensa material, Paulo contrapõe, não é algo que está além, não é algo que é demais para esse, se ele estiver fazendo o seu trabalho, né, devidamente. Okay? Eu vou excluir aqui, para não perder o nosso tempo, com pessoas que agem de má fé e não agem à altura disso. A gente já compreende esse aspecto. Mas aquele que o faz com fidelidade, não é pouca coisa, não é o mesmo nível de trabalho que você faz, as áreas são distintas, são diferentes. Então, quando você faz isso a favor de alguém que se afadiga no ministério, ele concede a você algo que você não produz com o seu trabalho. Aqui a gente precisa prestar atenção. E eu falo isso porque a Patrícia, ela me lembrou dessa passagem que já utilizei algumas vezes. A gente precisa sempre ser relembrado de textos bíblicos por conta de erros e caminhos errados que a gente começa a tomar. O trabalho é errado? O trabalho não é errado. O trabalho
no seu devido lugar, dignifica o homem? Sim, Deus criou o homem, o trabalho para o homem. Quando o homem trabalha, o homem mostra a imagem de Deus, porque Deus trabalha, ao praticar o trabalho, o homem mostra a dignidade do trabalho, porque ele está mostrando a imagem de Deus no trabalho. Então, é apropriado. Mesmo assim, vem um salmista que diz o seguinte: é inútil cedo levantar e com o suor do seu trabalho alcançar o pão. Como assim? É inútil levantar cedo e trabalhar e com suor comprar o pão da minha casa, o sustento. Ele complementa, né? Se o Senhor não der, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não o fizer. Se a gente faz essas coisas sem o Senhor, eles perdem a sua dignidade. Eles podem dar um determinado fruto, mas vai falar que é inútil, por quê? Porque não tem benefícios para a nossa vida como criaturas de Deus. Apenas para o nosso corpo físico, mas não tem validade espiritual. Ok? Então, se a gente olha para essas palavras de Paulo e ele diz, é demais esperar coisas materiais, quando a gente pensa a finança da nossa igreja, e mais tarde, quando tivermos membros conosco, pessoas que vão aprender, e pessoas que vão questionar a respeito disso, você pode usar a mesma lógica de Paulo e dizer a essas pessoas, discipulando-as, olha, o que nós aprendemos aqui, a maneira como somos transformados aqui, todos aqueles frutos do Espírito que recebemos desses estudos e pregações, tem toda a dignidade, né, pela palavra de Deus, e é um trabalho público quando nós então pegamos as nossas ofertas e dizemos queremos sustentar esse ministério. Seja a pessoa que está no exercício desse ministério, seja o que esse ministério exige. O que esse ministério exige? Esse ministério exige recursos para o nosso grupo. Vamos investir nesses recursos. Vamos capacitar pessoas para ministrar ainda mais a palavra de Deus, porque esse ministério de ministrar a palavra de Deus está nos edificando? Vamos investir mais nesse ministério. É a mentalidade que está por trás da igreja que envia o seminarista, o que vai se preparar para o campo missionário, para ser pastor, para ser professor. Quando a gente pega e fala assim, ó, vamos sustentar aquela pessoa no seminário, que ela vai ser uma das ferramentas aqui na nossa igreja. A gente está investindo no ministério da palavra de Deus. É muito, na linguagem de Paulo, não é demais esperar o fruto material de vocês para quem está investido nesse trabalho. Então vocês percebem aqui como na balança, quando pensamos em finanças e pensamos no que recebemos da igreja, finanças não é demais? A resposta para a mulher da casa que pergunta, é demais esperar isso? É a mesma válida para a lógica de Paulo. Não é demais. O esforço feito do outro lado está produzindo benefícios que esse dinheiro não vai pagar. Ok? Isso não obriga ninguém a ter que sangrar para poder sustentar. A gente entende que qual é o padrão? O padrão é de acordo com a capacidade do tal grupo. Né? Para Paulo, no Novo Testamento, a capacidade de uma igreja não era medida pela riqueza dela. Porque vejam, Paulo estava passando necessidade na prisão. Quem está na prisão precisa de roupa? Precisa de roupa. Quem está na prisão precisa de alguns outros recursos? Precisa. E isso era mínimo para eles. Eles pegavam lá e até enviavam ofertas. Às vezes algum livro, tudo mais. Mas o que a igreja enviava mais para Paulo? Além desse tipo de recurso. Consegue imaginar algo em termos de benefício espiritual que uma igreja enviava para Paulo? A pessoa estava na prisão, poderia estar triste? Poderia. O mais comum é que vai estar triste. Então vou enviar uma roupa para você. Isso resolve o seu problema lá na prisão? Não. Vocês conseguem lembrar que tipo de benefício a igreja que aprendeu com a palavra de Paulo, agora Paulo recebia enquanto estava na prisão? Oração, intercessão. Oração e intercessão, tá bom. Pessoas. Paulo falou assim, em determinado momento, na carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, ele está escrevendo a carta dizendo, cheguei a Macedônia e meu espírito ficou muito aflito, tive lutas por fora, aflições por dentro, estive inquieto, e ele vai falando isso. Quando chega um determinado capítulo ele fala, mas quando chegou até mim, Tito, a minha alma se alegrou e eu me aliviei.
a igreja enviou alguém. Alguém que foi lá e apenas fez uma companhia, deu uma palavra para Paulo. E Paulo falou que toda aquela aflição que ele estava passando acabou com a chegada de Tito, que foi enviado pela igreja. Ou seja, recursos materiais eram importantes? Claro que eram importantes. Mas como alguém que está preocupado com o mundo espiritual, com Deus, com sua vida, com seu coração, o que foi que realmente supriu Paulo? A igreja, lembrando dessa necessidade, não apenas enviar um recurso, mas uma pessoa com esse recurso. Ele usa palavras muito bonitas para poder dizer como foi esse alívio dele. Porque ele usou palavras que parecia que no dia de hoje era alguém deprimido. Passando por depressão. E acabou com a chegada dessa pessoa. Que recursos materiais que ele recebeu que estavam à mesma altura disso? No conceito de Paulo, nenhum. Nenhum. Sem tirar a dignidade dele, o benefício espiritual foi muito maior. Então, esse benefício espiritual, ele é um dos principais critérios quando a gente pensa em termos de finança da igreja. Seja dinheiro, seja recurso, roupa, alimento, necessidades materiais. Na linguagem, eu vou agora ampliar, parafraseando Paulo. Também Tiago disse que adianta falar a pessoa que ela crê em Cristo Jesus, mas não ajuda ela na fome dela, não suprir com alimento. Okay? A fé não vale sem as obras, ele vai dizer. Mas a ideia principal aqui é o seguinte: quando junto com as questões materiais nós cuidamos de suprir e providenciar, nós pensamos sobre como isso espiritualmente tem mais importância, é mais necessário, nós suprimos o corpo, oramos a Deus e enviamos uma medida de suprimento espiritual, seja por meio de uma pessoa, por meio de uma pregação, ao coração da pessoa. Nós temos uma igreja que ela aprendeu que toda a nossa vida, ela deve cuidar da nossa alma. Ela deve cuidar do nosso coração. E para isso, todos os recursos materiais e espirituais devem estar à disposição. E de que a atitude de coração principal não é o excesso de precaução, de reserva. Alguém já disse que conta bancária de igreja não é para ser poupança. Olha, a gente está com caixa, assim, o caixa de uma igreja é um caixa que está sempre enchendo, saindo, de forma, né, com as coisas certas da igreja. Assim, igreja não é banco, não é aplicação. Ela não deve poupar, ela deve investir e suprir as necessidades da sua igreja. E, realmente, nesse sentido, a igreja está fazendo uso de algo material da forma adequada. A dignidade do trabalho, a dignidade do dinheiro, é quando eles estão no seu devido lugar e apontam para Deus. O trabalho digno é o trabalho que não deforma a humanidade, a dignidade humana, mas é o trabalho que edifica, que enobrece. Assim, nos crentes, o trabalho dos crentes e o dinheiro dos crentes são aqueles que apontam para Deus e a vontade de Deus na igreja. Está cumprindo a vontade de Deus na igreja? Está tendo a recompensa adequada, está tendo o uso adequado. Então, nos demais aspectos que nós meditarmos depois, todas as vezes que uma igreja fala do dinheiro, quando é uma igreja saudável, ela está indo demais, ela está falando demais? Não. Uma igreja tem que estar atenta, né? Pastor, esses apelos aí, e essas artimanhas por causa de dinheiro, é alguma coisa errada. O dinheiro é importante, mas isso está tomando um lugar indevido. Estando no seu devido lugar, o dinheiro, o seu uso adequado, dignifica a igreja e as necessidades da igreja. Aponta para Deus. Aponta para Deus e solidifica a igreja. Depois Paulo volta no seu argumento, mostrando como a igreja se estabiliza com essa prática correta e adequada. Então, nas próximas vezes que lidarmos com ofertas e falarmos de generosidade, já temos algumas coisas a favor da IBARD. Eu acredito que posso dizer, mas são vocês na condição de membro que sempre consentem ou não. A IBARD nunca foi impositiva nesse quesito ou exigente. Por vezes tivemos que avaliar
as metodologias para ver se a gente estava fugindo demais dos critérios bíblicos. Segundo, que falar não deve ser um problema de público. Meu parente visitou a igreja. Bem nesse dia o pastor pregou uma passagem que fala de dinheiro. Poxa, mas já falou tudo, né? A passagem falava de dinheiro. A passagem da Bíblia falava de dinheiro. Eu não li um artigo do nosso Código Civil ou coisa desse tipo. Uma regra do nosso trabalho, da nossa empresa. Lemos um trecho bíblico. Então, mas o pastor falou de um trecho bíblico que falava disso? Falou. Assim, então ele falou da Bíblia. Então, esse deve ser um assunto comum. E, por fim, deve ser visto como coisa digna. Aqui eu vou encerrar com uma palavra que eu ouvi de um judeu há 2 semanas. Há 2 semanas, vendo alguns vídeos na internet, o judeu falou assim, tem muita gente que pensa que todo judeu é rico. E eu sinceramente, antes dele falar isso, eu achava que judeu, cara, não sei. Onde deixa um judeu, esse cara dá certo com o negócio que ele faz. Ele falou assim, o judeu não é que ele é rico, mas o judeu, ele sabe lidar bem com o dinheiro. O judeu não demoniza dinheiro. E quando ele falou assim, cara, a gente faz isso direto, de fato. A gente não demoniza a coisa certa. O que a Bíblia demoniza? A avareza. Né? Quando diz que o dinheiro é a pior, né, de todos os males, não o dinheiro em si, mas a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. Deus usou pessoas ricas no ministério lá de Jesus para ajudá-lo. José de Arimateia, provavelmente, Nicodemos. E aí, a gente olha para Pedro, Tiago e João como sendo favelados. Mas a gente olha direito os evangelhos e percebe que eles eram donos de um negócio de pescaria. Donos. Gente, ser dono de um negócio daquela época, ainda mais pescaria, que era uma fonte de renda muito forte daquela época. Pedro, Tiago e João eram donos de um barco. Um negócio de pescaria. Então eles não eram qualquer... Então o judeu fala assim, nós judeus não demonizamos o dinheiro. Nós fazemos o uso correto do dinheiro e sabemos usar ele do jeito que agrada, né, ao Senhor. Eu falei assim, cara, acho que os cristãos precisam aprender um pouco mais dessa lição. Até aqui. Então, como cristãos, quando nós lidarmos com isso, seja assim esse preconceito e com o conceito bíblico em mente. Quando qualquer pessoa questionar, pastor, os membros da IBARNE, assim, esse é um dos pontos que Deus deu para a nossa boa administração. Nós somos mordomos do templo, mordomos das coisas de casa, dos filhos que recebemos do Senhor, também mordomos do dinheiro. É algo que faz parte de como Deus dignifica a igreja. Fazendo isso, nem seremos avarentos, né, fechados demais, e nem seremos, qual é o termo oposto ao que esbanja na Bíblia, pródigo. Tem muita gente que associa prodigalidade com rebelde, né, como se o filho do pai pródigo, né, o filho pródigo do pai lá fosse um filho rebelde, saiu de casa. Pródigo não é isso. Pródigo é aquele filho que tem e gasta em abundância. Ele fazia pouco caso do dinheiro. Ele não gastou do jeito certo. Então isso é ser pródigo. A prodigalidade nesse sentido é ser esbanjador. Então nem sermos esbanjadores, nem sermos avarentos. Sermos generosos não é ser esbanjador. A generosidade é não ficar retendo demais, mas é sabendo que esse uso vai beneficiar uma necessidade real. Isso nos livra da ignorância, do egoísmo, da avareza e nos torna uma igreja mais bíblica. Amém? A palavra de Paulo é demais esperar coisas materiais quando lhe semeamos coisas espirituais. Ficou claro também esse princípio? Ok. Como ele está dentro de um conceito maior, mas só na exposição de Coríntios a gente vai ver. Por enquanto, acho que esse é um princípio que nos dá um bom ponto de partida para depois falarmos sobre aquelas questões, e o dízimo, como Jesus viu o dízimo, como que ofertas eram no Novo Testamento. Nas demais semanas a gente vê essa questão. Ficando claro entre nós que dinheiro não é coisa maligna, nem tabu, mas pode ser um elemento de dignidade da igreja, tá de bom tamanho para a IBARNE e para os membros da IBARNE. Amém? Senhor, que o Senhor nos ajude a olharmos para o texto lido e sabermos que na nossa vida devemos equilibrar esses aspectos da vida espiritual e material, ambos como tendo sido criados por Deus e para o bem da sua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a fugir da tendência pecaminosa de sermos avarentos
e também de sermos esbanjadores, pródigos, que esses recursos que o Senhor nos tem dado seja ao mesmo tempo um benefício para as necessidades da nossa igreja, dos nossos irmãos, e seja também, ó Pai, um benefício espiritual para fugirmos do egoísmo, da individualidade e sermos mais a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor assim continue nos conduzindo, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.